Olá, meus amigos, irmãos de caminhada, mais um momento que buscamos as lições de nosso divino amigo Jesus. Buscamos as lições dos espíritos superiores. É mais uma vida, mais uma existência, para que possamos evoluir, aperfeiçoar moralmente e também intelectualmente. É mais uma vida para aprendermos a amar e nos aproximar cada vez mais de Deus, desse Pai amoroso, que é toda bondade, que habita em nossos corações. Então, meus amigos, nós estamos na luta, cada um com a sua batalha, cada um com seu planejamento reencarnatório, cada um colhendo momentos de acordo com a própria semeadura, a semeadura realizada nas páginas do tempo. E se estamos na luta, precisamos de armas, de proteção, diante de cada desafio que a vida trouxer. Mas quais armas? Qual proteção? É necessário uma armadura, a armadura divina, a proteção divina, que o apóstolo Paulo nos fala em sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículos 10 ao 20. Paulo fala da proteção aos cristãos, da armadura divina contra as ciladas do diabo, ou seja, a armadura divina diante de tudo o que é contrário à lei de Deus, à lei de amor. A armadura contra os adversários da luz. Esses adversários que existem em nós mesmos, como o egoísmo, o orgulho. Então, é essa armadura que precisamos tomar para resistirmos aí no dia mau, nos dias maus. E Paulo, ele apresenta as partes da armadura divina, que nós então precisamos utilizar diante dos desafios, né, para vencer a nós mesmos, né, para vencer as inferioridades que trazemos e proteger a nossa morada interior, o nosso mundo íntimo. Porque a gente vai compreendendo que a luta, né, a luta, ela é contra nós mesmos. É contra tudo aquilo que trazemos em nós e que nos afasta de Deus. E como partes da armadura divina, Paulo nos fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Então, Paulo nos traz essas partes, as partes da armadura divina. E quem vai nos auxiliar a compreender sobre a armadura divina, trazida por Paulo, é nosso querido companheiro espiritual, Emmanuel, na obra Vinha de Luz. E Emmanuel nos fala sobre a armadura divina, sobre as partes da armadura divina, em 3 capítulos. Lá no capítulo 115, Armai-vos. No capítulo 140, o capacete. E no capítulo 141, o escudo. Então, Emmanuel vai nos auxiliar aí a compreender a armadura divina trazida por Paulo. Tá? Então, vamos seguir a nossa apresentação e a gente inicia com o versículo 13. Tá? Então, a gente está seguindo aí, né? A gente está em Efésios, no capítulo 6, e a gente inicia no versículo 13. Tá? E Paulo diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Tomai toda a armadura divina, diz Paulo. Com ela, nós vamos resistir aos dias maus e, cumprindo com os nossos deveres,
Quando tivermos feito tudo, ficaremos firmes. E Paulo, ele começa então a falar das partes da armadura divina. E aí, vamos então olhar para o próximo versículo, que é o versículo 14. Ele fala da primeira parte. Ele fala da verdade, tá? E também da justiça. Então, vamos ler o que Paulo aí traz, né? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, cingir. Cingir, envolver, cobrir os nossos lombos, cobrir a região lombar com a verdade. Então, Paulo nos diz da primeira parte da armadura divina, que é o cinto da verdade. Devemos colocar o cinto da verdade. A gente lembra de Jesus, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós devemos nos envolver com a verdade libertadora, que é aquela que conhecemos no trabalho do bem. A verdade, que é a lei de amor, que é a lei divina, que precisamos conhecê-la, assimilá-la, para que possamos combater as nossas imperfeições, libertando assim, pouco a pouco, né, das ilusões que criamos, das nossas sombras. E aí aqui eu trouxe uma fala de Joana de Ângeles, está lá na obra O Homem Integral, está no capítulo 1, Fatores de Perturbação, onde ela fala um pouquinho para a gente sobre liberdade. E Joana então nos fala a verdade, em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter a sua vontade alheia, constitui meta prioritária. Então, João está dizendo que a verdade, que é Deus, deve ser nossa meta prioritária, não as verdades convenientes de cada um, mas a verdade maior. Nós devemos buscá-la. Né? Então é isso que Joana nos diz aí. Continuando com a fala de Paulo, né? Voltando aí, continuando com o versículo 14, agora Paulo vai falar da couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, primeiro Paulo fala do cinto da verdade. Agora traz a couraça da justiça. Então, temos aí mais uma parte da armadura divina. Couraça, né? É peça de armadura que protege o peito. Então, devemos vestir a couraça da justiça. E os espíritos superiores trazem, né, que Deus colocou o sentimento de justiça no coração do homem. E o progresso moral, né, vai desenvolvendo esse sentimento. E os espíritos superiores, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, dizem que a lei de Deus está escrita na consciência, a justiça divina em nossa consciência. Mas como que nós podemos definir a justiça, né? A justiça é cada um respeitar os direitos dos outros, né? Trazemos aí em nossos corações a regra, né? Queira para o outro o que quereria para si mesmo. Né? Essa é a regra, a base da justiça, trazida por Jesus. Né? Então, na incerteza que tivermos no dia a dia, que essa base, né? Essa base deve ser aí, seja o nosso guia. Né? E ainda dizem os espíritos superiores que o homem, né, quando praticar a justiça em toda a plenitude, terá caráter do verdadeiro justo como Jesus, né, exemplo de Jesus. Porque vai praticar aí toda a lei de amor, né, o amor ao próximo, a caridade. Né? Então seremos homens de bem. Então, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, né, na sua maior pureza. Né? Então, nós devemos buscar as qualidades do homem de bem.
Ou seja, vestirmos a couraça da justiça. Armar os nossos corações, sentimentos amorosos, sentimentos fraternos. Isso é proteger, tá? É proteger o nosso mundo interior, a nossa casa mental nos dias maus. E também precisamos compreender, meus amigos, a justiça divina. Deus é soberanamente justo e bom, né? Então a gente sempre traz aqui Deus, né? Deus não castiga, Deus educa, né? E a justiça e a bondade divina estão relacionadas com a lei de liberdade e com a lei de ação e reação. Então, continua Paulo, vamos agora para o versículo 15. Paulo traz outra parte da armadura divina. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés, meus amigos. Calçar os pés com a humildade. A gente traz aqui a humildade, reconhecendo o quanto que nós precisamos aprender ainda sobre a vida, sobre o amor, sobre nós mesmos. Calçando os pés com humildade na preparação do evangelho da paz, na preparação da mensagem do Cristo. Então é calçar os pés com o evangelho de luz, com a mensagem do Cristo. E aqui a gente lembra, né? Procuro sempre trazer essa fala de Alcione, que está lá na obra Renúncia, de Emmanuel. Alcione diz, né, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então nós devemos colocar em prática todos os ensinamentos que estamos recebendo. Precisamos conhecer o Evangelho. E olha que ainda não conhecemos. Imaginem sentir o Evangelho, né? Então, nós precisamos conhecer o Evangelho. Eu vou aproveitar esse momento de nossa conversa e vou falar do Evangelho no lar, né? A necessidade de nos reunirmos em torno dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, né? A importância do Evangelho no lar. É necessário acendermos a lâmpada, né? A lâmpada do Evangelho no lar, para iluminar aí os nossos corações. A gente vai tendo mais esclarecimento sobre a vida, é o encontro com a espiritualidade, né? Mais esclarecimento sobre nós mesmos, com muita simplicidade, com seriedade, né? Até trago aqui uma fala de André Luiz. Ele fala que o culto do evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos de apoio e do esclarecimento espiritual. Também diz Emmanuel sobre o evangelho no lar que quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então busquemos, meus amigos, a experiência evangélica no lar. Também tem o instrutor Aniceto, tá? Ele fala também sobre o evangelho no lar, lá na obra Os Mensageiros. Aniceto fala que o evangelho no lar não é somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, meus amigos, busquemos implantar o Evangelho em nossos lares. Ainda com relação à armadura divina, né? Vamos lá, no Paulo agora vai trazer no versículo 16 mais uma parte. Fala agora para a gente do escudo da fé. Então diz Paulo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, escudo da fé para apagar as lanças acesas dos adversários da luz. E sobre o escudo da fé, Emmanuel
traz para nós a seguinte reflexão, que está lá na obra Vinho de Luz, né? É o capítulo 141, intitulado O Escudo. E Emmanuel diz o seguinte: somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Confiança no poder maior, meus amigos, nos protegendo do maligno, protegendo de tudo que é contrário à lei de amor. E a gente vai compreendendo que ter fé é ser fiel a Deus. E aqui eu trago, gosto muito dessa reflexão, da reflexão de Emmanuel sobre a fé, que está na obra O Consolador. Lá na questão 354, Emmanuel traz, né, sobre o que é ter fé. Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês, ó, o que diz Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, Emmanuel traz para nós sobre o que é ter fé. Então, ter fé é proteção, é proteger os nossos corações das sombras, né? Ter fé para compreender cada momento que nós vivemos, né? A gente traz aqui também Allan Kardec, né? No buscar a fé inabalável. Porque Allan Kardec diz que a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, buscar a fé inabalável. E Paulo, agora no versículo 17, fala para nós sobre o capacete da salvação e da espada do Espírito. Então diz Paulo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o que vem a ser, né, esse capacete da salvação, que diz aí Paulo? Na obra Vinho de Luz, Emmanuel, no capítulo 140, vem falar para nós sobre o capacete. Diz Emmanuel que é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Cobertura mental. A gente pode refletir algumas questões aqui, né? Como está a nossa mente? Como estão os nossos pensamentos? Com que estamos alimentando a nossa mente? Estamos alimentando com esperança, otimismo, com bem? Então, Paulo fala do capacete de salvação, capacete espiritual para as lutas, para o combate, para o bom combate. Então, é buscar trabalhar a nossa mente, defender a nossa mente das inferioridades que nos visitam. Como está? Como está a nossa defesa? E ainda nesse versículo, né, Paulo fala da espada do Espírito, né? Essa última parte da armadura divina que Paulo nos traz. Espada do Espírito, que não é uma arma do mundo, não é uma espada do mundo. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, é viver a palavra de Deus, exemplificando o Evangelho, levando esclarecimento sobre
o amor incondicional, sobre a vida imortal, sobre a imortalidade da alma, né? E assim permitindo que o Cristo se manifeste através de nós em cada momento, nessa exemplificação, né? Exercitando aí o perdão, exercitando a humildade, né? Então, Paulo traz para nós aí também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, eu vou voltar lá no versículo 13 que nós iniciamos, né? Vou só repetir essa fala de Paulo, que ele introduz, né, sobre a armadura divina. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. A todo momento, meus amigos, Deus está oferecendo armas para resistirmos nos dias maus. Nas provas, nas expiações, nas missões, nas lutas, né, nos desafios. Então, com as armas, com a armadura divina, cumprindo com o nosso dever, deveremos ficar firmes. E aí, Emmanuel, trabalhando esse versículo 13, no capítulo 115, Armai-vos, na obra Vinho de Luz, ele fala o seguinte: que o Senhor oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitamos, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Quando nós vamos ao centro espírita, meus amigos, às vezes nós buscamos apenas o consolo, mas podemos encontrar muitas armas de Deus, armas que são ofertadas para nós ali, para a luta de cada dia. Não apenas o consolo, o afeto, mas também trabalho, o esforço, a disciplina, a responsabilidade. Então, o Pai oferece instrumentos espirituais, sempre, para nosso crescimento e para a nossa evolução, né? Então, tudo isso faz parte do movimento de nossa fé. E Emmanuel fala sobre esses instrumentos, né? Também nesse capítulo 115. Então, nesse movimento de nossa fé. Então, que nós possamos buscar, né? Em nossa fé, nesse movimento, que possamos buscar o cinto da verdade, que possamos buscar a couraça da justiça e da caridade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé viva, a gente fala aqui da fé viva, busquemos a fé viva, né? O capacete da salvação, o capacete espiritual, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos buscar a armadura divina, como é trazida aí por Paulo. E nós vamos finalizar as nossas reflexões nesse momento trazendo essa fala de Jesus, que está lá em João, no capítulo 9, no versículo 14. E Jesus diz o seguinte: é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Que busquemos, meus amigos, a armadura divina enquanto é dia, para realizarmos a obra do Pai, a obra de amor. Que possamos aproveitar o nosso tempo, as oportunidades para tomar a armadura divina, para seguirmos firmes na luta com Jesus. Então, que Ele aí esteja cada vez mais presente em nossos corações, hoje e sempre.